Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, chegamos então na aula de número 100, nossa centésima aula de matemática. Então, já foram 100 aulas aí este ano, aula de número 100. E na aula de número 100, a gente vai retomar aí algo que a gente já aprendeu, retomar os conteúdos lá do início do ano. E o conteúdo que nós vamos retomar hoje vai ser figuras geométricas. Então vamos relembrar aí algumas figuras e algumas características e elementos delas. Então o objetivo da nossa aula de hoje é propiciar a vocês, alunos, que conheçam e tirem suas dúvidas dos conteúdos estudados sobre as figuras geométricas. Essa é a ideia. Através dessa aula aí, recapitular, relembrar o que vocês já aprenderam e sanar algumas dúvidas em alguma lacuna que tenha ficado para trás. Bom, vamos retomar lá ponto, reta e plano. Você já teve uma ideia intuitiva de ponto, reta e plano. Vocês já tiveram essa ideia intuitiva. Mas o que é essa ideia intuitiva, afinal? E ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Então é passado, o que será que é isso? E já vem na sua cabeça assim o que deve ser aquilo. É algo quase que não tem uma explicação. Você sabe o que é aquilo e pronto, né? Então essa é uma ideia intuitiva. Em geometria, algumas ideias elas são tidas como intuitivas. Então vamos ver quem são elas. O ponto é uma ideia intuitiva. Eu falo, pensa num ponto. Vocês pensam no ponto, né? O que você vai explicar o que é um ponto, né? Fica um pouquinho complicado aí de explicar assim. Você sabe o que é um ponto, mas explicar ele às vezes fica difícil, né? Alguns alunos falam, um ponto, eu pego uma caneta e faço um pontinho. Mas você falou ponto, você tem que explicar o que é ponto, né? Outra ideia intuitiva é a reta e o plano. Então são 3 ideias intuitivas aqui para nós, sexto ano, sobre geometria. Então vamos lá. Ponto, reta e plano. Estrelas no céu. As estrelas no céu nos dão a ideia de ponto, é ou não é? Então você olha uma estrelinha, aquele ponto luminoso lá no céu. Então isso nos dá uma ideia de ponto, uma estrela no céu. Então, cordas do violão. As cordas de violão, elas nos dão uma ideia intuitiva de reta. Elas estão todas alinhadas lá, bem retinhas, bem esticadinhas. Então, portanto, as cordas do violão nos dão a ideia de reta, ideia de um plano. Aqui está uma mesa de ping-pong, tênis de mesa ali. Então, a superfície dela, ela é bem retinha ali. Então, a mesa de ping-pong, a superfície dela é uma superfície plana, né? Bem retinha. Não faz uma curva lá, não é uma montanha. Então, ela fica bem planinha. Essa é uma ideia intuitiva de plano, a superfície da mesa de ping-pong, do tênis de mesa. Observe a planificação desse cubo. Vamos pensar lá nas planificações que a gente já estudou. Então, planificar o cubo é como se nós pegássemos ele. Aqui uma ideia, essa caixinha aqui de giz, ela dá a ideia de um cubo. Então, se eu for planificar ela, eu vou abrindo a caixinha de giz. Eu abro ela e se eu abrisse ela, poderia ficar mais ou menos dessa forma, com todas as faces aparecendo. Planifiquei. Peguei uma figura que era um sólido de 3 dimensões e transformei ela em plano. Ficaria dessa forma. Imagine que o cubo tenha sido montado, né? Nesse cubo, a face oposta, a face B, é a qual das faces? Então, oposto, se eu fosse dobrando ele, montando ele de novo, o qual que ficaria um oposto ao outro, né? Ficando opostos delas. Ficaria oposto ao B, o D. Então, olha só, eu dobro aqui o B, dobro aqui o D e uma fica oposta à outra. Os sólidos geométricos, elas são figuras espaciais, tá? Porque elas têm 3 dimensões. A gente consegue visualizá-las no espaço onde nós estamos. Que, de acordo com as suas características, podem ser classificadas em poliedros ou corpos redondos. Então pode ser um poliedro, que todas as faces são planas, ou um corpo redondo, que tem algum lado arredondado. Então veja só,
Qual o nome desses 3 corpos redondos? São 3 corpos redondos, então eles têm partes arredondadas. O primeiro, qual que vai ser o nosso primeiro? O cone. O próximo será o cilindro. E por fim aqui nós temos a esfera. Então, cone, cilindro e esfera. Esse é o nome desses 3 corpos redondos que aqui nós temos. Vamos para o próximo. Qual o nome desses poliedros? Os poliedros eles têm que ter faces planas. Qual que é o nome de cada um deles? Ah, é um cubo, professor. Então esse primeiro aqui é o nosso cubo. Lembra aqui a caixinha de giz. O dado é um cubo também, cubos de gelo, né? Próximo, qual será que é o nome dessa próxima figura? Pensa aí, vamos relembrar junto. Qual que seria o nome desse próximo poliedro? Esse poliedro é uma pirâmide. A pirâmide ele sempre vai ter uma face voltada aqui embaixo e ele vai se unir todas as arestas num único vértice, num único pontinho que está lá em cima. E por fim, o nosso último poliedro que lá está, qual que é o nome dado a ele? É o bloco retangular. Alguns chamam de paralelepípedo. Então, os nossos 3 poliedros aí como exemplo. Outro nome que pode ser dado aqui, mais específico, mais técnico, hexaedro, 6 faces iguais, pirâmide de base quadrangular e um prisma de base quadrangular. Esses são nomes mais técnicos que poderia ser usado então. Então, paralelepípedo é outro nome que pode ser dado a ele. Vamos para esse. Desenhe a planificação da superfície da seguinte figura geométrica. Então aqui um prisma. O que caracteriza um prisma? Ele tem 2 bases e as bases elas têm que ser paralelas e iguais. Então isso é o que caracteriza um prisma. Aqui embaixo encostado no chão nós temos um triângulo e lá em cima um outro triângulo em tese com as mesmas medidas, as mesmas dimensões. Planificando ele, então ele ficaria dessa maneira. As 2 bases, o fundo e o topo, estão aqui. A figura da lateral que nós estamos vendo e as outras 2 que estão atrás, formando 3 retângulos e 2 triângulos. Os 3 retângulos e os 2 triângulos. Essa é a planificação do nosso prisma de base triangular. Próximo. Prismas possuem faces laterais retangulares, sim, e 2 faces idênticas e paralelas entre si. As faces idênticas e paralelas que ficam na base e as outras faces são sempre formadas por retângulos. Fazendo a planificação desse prisma de base hexagonal, fica dessa maneira. Olha só quantos retângulos tem. Se é um hexágono, vai ter 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono, a figura que está em cima é o próprio hexágono, por isso que o nome é hexagonal, prisma de base hexagonal. Observe a planificação a seguir. Que figura será montada? Será que se nós montarmos essa figura, dobrar e montar ela toda, ela vai ser uma pirâmide ou vai ser um prisma? Pensa aí em casa, pensa aí onde você está, do outro lado aí da tela. Será que vai ser uma pirâmide ou será que vai ser um prisma? Vamos lá? Montamos ela, dobrando toda, ela está planificada. Ficou lá a nossa pirâmide. Nós temos a base e chega tudo ali em um mesmo vértice. Então, é uma pirâmide. Dobramos e encontramos a pirâmide lá. Que figura que é? É uma pirâmide de base pentagonal. Pentágono tem 5 lados. Então, pirâmide de base pentagonal. Pirâmides, elas possuem uma base só, 2 faces laterais suas faces laterais, elas são sempre triangulares, então formam triângulos e todas as arestas terminam lá em cima pelas faces laterais, então elas possuem um vértice em comum.
todas as faces elas vão terminar no mesmo vértice que está lá em comum. Então, se nós pegarmos e planificarmos essa daqui, essa figura é uma pirâmide de base hexagonal, então a base dela é um hexágono, 6 lados. Então, ela vai ser formada as laterais dela por 6 triângulos idênticos, 6 triângulos iguais. Perfeito, pessoal? Então, o importante da pirâmide, ela vai ter a base, um vértice e as laterais são todas figuras formadas por triângulos. Lembrando, face, aresta e vértice. Face são as laterais, arestas são as retas que encontram duas faces, do encontro de duas faces são as arestas e os vértices são os pontinhos, que é o encontro, nesse caso, das arestas do nosso poliedro. Perfeito? Quantas faces, vértices e arestas possui a pirâmide de base pentagonal? Então está lá uma pirâmide de base pentagonal, pentágono embaixo. Vamos contar quantas são as faces, quantas são as arestas e quantas são seus vértices. Então, vértices tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Quantas faces? A da base e as laterais. 6 também. E quantos são as arestas? Bom, tenho 1, 2, 3, 4, 5 embaixo e todas aquelas que vão chegar num único vértice lá em cima, que são mais 5. Portanto, 5 arestas. 6 vértices, 6 faces e 10 arestas, né? 5 embaixo e mais 5 dando aí, terminando lá num único vértice. Então, 10 arestas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham relembrado, retirado alguma dúvida que ficou nas aulas anteriores, quando vocês estudarem esse conteúdo, para que vocês possam reforçar o seu aprendizado. Importantíssimo estarem fazendo as atividades propostas, elas ajudam e auxiliam e muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.